Fala galera, beleza? King Joy na área e ao meu lado Furious. Vocês estão no Papo Reto. E hoje no Papo Reto trouxemos aí uma pessoa ilustre no cenário. Acredito que pra vocês que vivem passando raiva com o jogo, vai agregar muito este Papo Reto de hoje. Ele que é psicólogo da Pen Game na modalidade Free Fire. Ele é especialista em ACP. Fala aí, Avelino Castro é o nome dele. Boa tarde, boa noite, bom dia a todo mundo que estiver vendo o vídeo aí. Como é que estamos? Primeiramente, muito obrigado aí. Eu entrei em contato com a Avelina. A gente já queria ter trago um psicólogo aqui há algum tempo no nosso quadro, né? Pra mim, né, já vou começar assim, eu nunca passei num psicólogo. Foi interessante, eu fui atrás, eu falei, eu quero trazer isso porque às vezes eu vejo algumas situações no cotidiano, a gente que faz as lives, a gente narra vários campeonatos e a gente já viu algumas situações assim, a Fúria já conhece mais, né? Já passou por psicólogo. Uma coisa interessante, desculpa só te interromper, é que pra ressaltar pra galera que ele é psicólogo da área de esportes, então isso é muito interessante. Ao longo da conversa aí a gente vai entender melhor. Então eu queria agradecer porque logo de antemão já me respondeu, aceitou o convite pra gente vir explicar um pouquinho sobre o seu trabalho pra galera, porque assim como eu, deve ter muita pessoa que não conhece e pode ser bem interessante. Muito obrigado e seja bem-vindo aí. Obrigado novamente e vamos conversar um pouquinho. É isso aí. Começando os trabalhos aí, né? Já para o pessoal entender essa diferença entre um psicólogo e um psicólogo ali, né, especializado ali na área de esportes. Acredito que tem uma pequena diferença. Você poderia deixar isso um pouco mais claro para quem não conhece a área? Vamos lá, a diferença eu acho que tu já deixou claro. Vamos só explicar. Todos os psicólogos passam pelo curso de psicologia, curso de graduação. Uma graduação de 5 anos. Depois de formado, como está nas leis que regem um curso de psicologia, a gente sai formado com um curso bem generalista. Então a gente pode atuar em várias áreas, vários campos da psicologia. Um dos campos especializados é o esporte. A psicologia no esporte, ela é uma especialização reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia. Eu atuo no esporte. Digamos que o esporte eletrônico é uma especialidade, um campo mais especializado do esporte convencional. Isso é uma briga grande que a gente está tendo já aí em discussões já nos últimos anos, 5 a 10 anos, sobre a questão do esporte eletrônico ser ou não esporte. Isso para a gente já é uma página virada, porque é um esporte sim, mas hoje a gente está discutindo e tentando entender qual é o lugar da psicologia nisso. É uma psicologia do esporte eletrônico? É uma psicologia do esporte dentro do esporte eletrônico, que atua no esporte eletrônico, mas enfim, a gente tem uma formação geral e a gente especializa, a gente se forma, a gente melhora nossos conhecimentos e nossa atuação em uma área específica, no caso o esporte ou esporte eletrônico. Aproveitando a oportunidade, 2 perguntas já logo de cara. Dentro do eSports, né, dos jogos eletrônicos, você sempre atuou nessa área ou há quanto tempo você está nessa área e o que te fez a querer vindo para trazer a psicologia para dentro dos esportes eletrônicos? Eu sou formado em psicologia desde 2009. Então, em 2009 eu me formei com com um trabalho de conclusão de curso que já falava de jogos eletrônicos, era voltado para os MMORPGs. Então, já desde aquela época, eu tentava aproximar psicologia de jogo eletrônico. Sempre houve essa aproximação, na verdade, essa aproximação não é nova, mas eu sempre tive um interesse grande. Só que aqui, eu sou de Teresina, Piauí, só que aqui a gente não tinha muito conhecimento, por exemplo, da psicologia do esporte. Eu nem sabia que existia quando eu me formei em psicologia do esporte. Por volta ali mais ou menos de 2010, 2011, a gente começou a conhecer o League of Legends. Em 2012 que começou a vir o campeonato para cá, Brasil, campeonatos que os times brasileiros começaram a participar, ou querer participar. Eu já jogava e eu comecei a entender, caramba, peraí, tem alguma coisa a mais acontecendo aqui que talvez a psicologia pudesse se aproximar e pudesse entender, pudesse ajudar esses jogadores. Passei um tempo ainda só imaginando, só vendo, só observando. Era difícil daqui onde eu estava naquela época conseguir ter alguma coisa, algum contato maior assim com o que estava acontecendo, até porque o próprio cenário era muito novo.
Enfim, 2014, 2015 eu decidi, não, eu quero entrar com a psicologia dentro do esporte eletrônico, eu preciso começar por algum lugar. Foi quando eu comecei a estudar de vez psicologia do esporte. E aí fui estudando, fui me formando, especializando, e em 2017 eu tive minha primeira atuação com equipes de League of Legends. Então, minha primeira atuação foi lá, já em 2017, e de lá para cá eu tenho tentado sempre melhorar meus conhecimentos, melhorar minha atuação, tentar contribuir, tentar ajudar os atletas, as organizações e o cenário como um todo com um pouquinho do olhar da psicologia. Isso é muito legal. Nesse olhar da psicologia, né? A gente transmite muito os jogos do Clash Royale. E existe. Celular, não sei se você conhece. Sim, conheço sim, já joguei também. Aí sim. E neste jogo, né, o pessoal começa a dizer que dá uma rage, né, Dá um rage, dá um rage, momento de estresse ali, né? É aquele ápice, né? Aquele momento ali que tem muito player que quebra celular, joga na parede, né? Yes! Yes! Jump! Shit! E N situações, né? Você diria que no mundo, assim, né, dos players, né? Este seria o maior caso de o estresse, o ápice do estresse, do cara não conseguir evoluir, do cara perder ali, né? Seria o maior caso de tratamento, né? E lembrando também, vou aproveitar essa deixa, já engatar uma outra pergunta, porque muitas pessoas veem a terapia como assim, eu não sou doente, eu não sou louco, né? E é algo que, tipo, não é isso, né? É um acompanhamento, é um auxílio para que a pessoa se conheça melhor, se evolua melhor, me corrija se eu estiver falando errado, quem é o profissional é você. Mas que é algo que, muito pelo contrário, né? Vai ajudar a pessoa a se tornar uma pessoa melhor, porque ela vai se conhecer melhor e evitar essa perda de controle, né, próprio, né? Então fala aí pra nós, se o estresse é de fato, né, o maior caso, né, a ser pro cara procurar um terapeuta ou não, né? Tipo assim, acho que seria assim, qual o momento que o momento que a pessoa deveria procurar, né? Sim, tipo, bom. o estralo de dedos assim, isso aqui, eu preciso de um psicólogo. Começando pela segunda pergunta, pelo segundo comentário da Fúrias, eu acho que é bem por aí, tá? Eu acho que se ou quando a gente conseguir de vez deixar para todo mundo, para a sociedade como um todo, tranquila essa visão da psicologia, essa visão da psicoterapia, eu acho que as pessoas vão ter uma maior facilidade de tentar entender ou mais força para ir lutar contra os seus problemas. E talvez esse seja o maior problema nosso da psicologia, pelo menos dentro do esporte eletrônico, e também na psicologia como um todo. É que nós somos lembrados, na verdade, a psicologia ela é lembrada quando acontece alguma coisa, quando há algum problema. É difícil um time, uma equipe, um jogador que está ganhando, e aí eu já estou trazendo a discussão bem para o esporte, é difícil alguém que está indo muito bem pensar, não, caramba, eu acho que eu vou procurar um psicólogo para eu melhorar mais ainda. A gente não tem isso, tá? A gente ainda não tem isso. E esse é um detalhe que a psicologia faz muita diferença, que ela não pode ajudar e ela não atua só onde tem problema, mas onde há espaço, onde pode haver espaço para uma melhora. Quando a gente está falando de esporte, a gente está falando de rendimento ou de não rendimento, vamos dizer assim, bem superficialmente. Quando a gente passa para o rendimento, mesmo que seja um rendimento individual, mesmo que seja baixo rendimento ou alto rendimento, isso só vai mudar a escala, vamos dizer assim, o rendimento está associado a resultado. A gente quer alguma coisa, quer alcançar algum objetivo, quer alcançar alguma meta, quer ter algum retorno. Como é que você lida com esse retorno, com esse resultado? Você vai atingir, você pode atingir, você não pode atingir agora, mas quer melhorar.
atingir depois? Você atingiu? Não atingiu? O que é que isso lhe traz? O que é que isso gera para você? Enquanto a gente tem esse problema muito chato, no meu ponto de vista, que é a questão do que está associado ao esporte de alto rendimento a resultado. Essas duas coisas estão muito ligadas hoje em dia, até por causa de como é no esporte convencional. Então, isso é muito chato para a gente, porque tudo começa a voltar a valer a pena se trouxer resultado. E não é para ser assim. Porque quando a gente foca no resultado, a gente deixa de lado o que é humano, o que é a pessoa, o que é o jogador, a pessoa. Cria muito problema. E, inclusive, os rages. Os rages que são muito comuns, não só no esporte eletrônico, mas também no próprio jogo eletrônico. E, na verdade, se a gente puder ampliar mais ainda, ele é muito comum em qualquer competição. O rage é quando a gente não consegue controlar uma frustração, um sentimento ruim grande daquele não alcançar um resultado, daquele não alcançar, no caso, a vitória, ou ser bem sucedido naquilo. Não necessariamente tem a ver com ganhar ou perder, mas tem muito a ver a não alcançar um objetivo, uma expectativa sua. Então, você jogar Super Mario, por exemplo. Você jogando Super Mario, você pode ficar louco da vida e sair quebrando tudo, porque você não conseguiu fazer uma fase em 12 segundos. E você queria fazer em 12 e você acabou fazendo em 12,5. Então você pode começar a ficar maluco porque não conseguiu atingir isso. Mas o rage em si, ele não faz a pessoa procurar um psicólogo ou procurar uma ajuda de um psicólogo por causa disso que está acontecendo, ou uma psicoterapia. O rage, ele se monta, ele se coloca ao lado de vários outros aspectos. E quando ele começa a influenciar outros aspectos da vida da pessoa, do jogador, seja ele profissional ou não, aí ele começa a ter um maior efeito e a pesar na decisão da procura ou não. Então, não necessariamente é por causa de um rage que você vai atrás de um psicólogo, mas se esse rage começar a afetar seu desempenho, começar a afetar suas competições, começar a afetar seus colegas, começar a afetar as pessoas que estão ao seu redor, isso tudo vai se juntando no que é necessário, no que é uma boa decisão para ir atrás de alguém que possa lhe ajudar, ou de alguma forma para ajudar. Existe alguma dica que você possa dar para o cara não se estressar tanto quando joga? Não. Para não se estressar. Tem dica para ele, quando ele se estressar, ele não deixar esse estresse chegar a determinados níveis demais. Quando a gente está falando de estresse, quando a gente está falando de rage, quando a gente está falando de, sei lá, de essas reações que a gente vê dos jogadores, dos gamers, a gente está falando de controle de emoção. Você não controla a emoção se você não conhecer a sua emoção. Tá? Você tem que entender o que você está passando, entender o que está fazendo você chegar naquele ponto, o que é que você está percorrendo, por que você está esperando daquela situação e por que não está conseguindo, ou como é que está conseguindo. Muitas pessoas, inclusive, ficam chateadas e ficam estressadas, com raiva, se não conseguir atingir uma meta ou alcançar um objetivo, e ela nem percebe que esse objetivo por si só já era quase impossível. Tem muita gente que coloca na vida que quer, né, eu vou 1 mês e meio, eu estou querendo sair daqui e me teletransportar lá para o Rio de Janeiro. Pronto. Possível. Impossível. E fica pé da vida porque não vai conseguir isso tão cedo ou tão tarde, enfim. Mas se ela conseguir administrar o objetivo, entender qual é o objetivo e o que ela precisa fazer para chegar lá, ela vai começar a ter mais oportunidade de enxergar que cada dia, cada pouquinho que ela vai conseguindo é uma melhora no desempenho. Ele não é mais aquela pessoa que está travada por não conseguir alcançar alguma coisa. Ela está chegando lá, ela está conseguindo. E esse é o tipo de trabalho, um dos tipos de trabalho, uma forma de ver o trabalho que a gente vai fazendo, que a gente pode fazer com os jogadores. Por exemplo, Free Fire, volta e meia tem gente aparecendo no Free Fire querendo ser um ótimo jogador ou jogando bem, mas quer ser contratado ou ganhar não sei quantos milhões de reais daqui para próximo dia 20 do mês. Calma, tá? Talvez você consiga.
Mas o que é que você precisa para conseguir? O que é que você vai fazer agora, principalmente, para poder chegar onde você quer estar amanhã? Aí é mais ou menos uma das formas de ver como a gente pode entender como as nossas emoções estão fazendo efeito sobre a gente. Caraca, O Joey tá refletindo aqui. tô pesado. É muito top. Eu tô aqui extremamente honrada com você ter aceitado o convite, Exato. porque eu acho que vai agregar muito para muitas pessoas aí que tem esse tabu de se abrir para conhecer um terapeuta, um psicólogo. Né? Às vezes eles não sabem o que tá passando. Tem pessoas, né, que joga o tempo todo com essa, né, essa gama de querer estar melhor, sempre, de estar evoluindo. E isso, eu posso dizer, de repente, até para nós aqui que temos canal, né, dos exatamente. streamers, que fica em busca da evolução, de estourar o canal, né, de ganhar inscrito, aquela coisa. Podemos dizer, assim, que a pessoa se torna um viciado daquilo, né, porque ele foca aquilo, é o que você estava falando, né, de querer ter o objetivo e vem a frustração na sequência, só que a pessoa não enxerga isso, porque na cabeça dela, ela tá fazendo aquilo porque ela tá trabalhando. Eu tô me empenhando para ter meu retorno. E às vezes não se contenta e acha que não é o suficiente, só que quando você olha quem pra tá um por ano fora, atrás, né? Quem tá por fora vê que a pessoa, tipo, ela já tá passando do nível ali de, tipo, você só está jogando, praticando pra se tornar uma pessoa melhor e isso já tá virando meio que uma doença, né? Um vício. Existem alguns uns sintomas, alguns sinais que a pessoa pode ter que você fala, olha, de fato, isso aqui já não tá sendo tão sadio, né? Você falou de, quando prejudica o entorno. Mas nesse caso, é a pessoa ali, ela e o jogo dela, né? A conta dela. Como que ela consegue identificar isso? Vício por si só é algo bom. É algo que traz alguma coisa boa. Porque se não fosse, se não trouxesse coisa boa, não era vício. O problema é que, como tu falou, a pessoa geralmente não vê quando ela passa da ponta. Então, como identificar isso? Como identificar que está passando do ponto? É difícil, mas existem os sinais, e eu falei daqueles sinais mais do ambiente, mais do entorno, porque geralmente são os sinais mais concretos, mais visíveis de entender que tem algo mudando, que tem algo que não é mais como estava sendo, e geralmente esse algo é algo mais negativo, é alguma coisa que começa a dar errado, é um tratamento errado com outras pessoas, é um controle quebrado, é um celular quebrado. Então, isso tudo começa a ser mais comum, mais frequente, e são malefícios que estão acontecendo por causa daquela atividade, por causa daquele comportamento ou daquela coisa que está sendo feita sem regramento, sem regras, sem controle. Uma das partes principais e talvez a mais difícil é se conhecer. Tá? Quando você está numa situação que você começa a identificar, caramba, de novo eu tô ficando com raiva porque eu estou jogando esse jogo. Mas será que é o jogo que me traz raiva? Não, a gente sempre bota a culpa em outra coisa. É o povo que não joga bem, é a internet, são os meus pais que estão atrapalhando. Sempre tem alguma coisa acontecendo que não faz eu jogar bem. Isso aí já é um sinal, mas é um sinal muito simples, muito superficial, porque se sempre é outra coisa, a gente nunca vai achar que está acontecendo alguma coisa com a gente. É difícil identificar isso. Mas ainda assim é um sinal. Depois daí, a gente tem, e a gente que eu falo, a gente como psicólogo, a gente consegue, quando a pessoa já está trabalhando com a gente, claro, a gente consegue fazer com que a pessoa tenha a oportunidade de olhar para si mesma. E ela começa a perceber que em determinadas situações ou momentos do jogo, ela está começando a ficar mais agitada. Ela está começando a ter um coração que está batendo mais rápido. Ela começa a ficar mais nervosa, apertar mais forte o celular, ou o teclado, ou o mouse. E a partir desse momento, pode ser que se a pessoa não tiver ciência do que está acontecendo, ela pode desencadear com uma reação ruim, que é a reação da raiva, do rage ou de qualquer outra coisa. Prestando atenção a esses sinais, que são sinais internos, mas também tem sinais externos, a pessoa pode entender, caramba, está acontecendo alguma coisa, eu preciso mudar algum lugar, mudar alguma coisa, mudar alguma ação, mudar algum comportamento, para que essa cadeia toda não se
não se construa e eu não passe por ela todas as vezes que eu estiver fazendo isso. Uma delas, que a gente já falou aqui, manejo de expectativa. Até manejar expectativas nossas não é fácil, principalmente porque muitas expectativas elas vêm da comparação com outras pessoas. Ela vem da pressão que a gente tem para fazer nossas atividades, porque a gente tem que dar algum tipo de satisfação para alguém. Seja satisfação financeira, seja satisfação de tempo, seja satisfação emocional, enfim, a gente está fazendo aquilo e a gente quer sair bem porque tem algumas outras coisas ou pessoas externas que vão achar bom que a gente consiga fazer isso ou que estão pressionando para que aquela nossa atividade, no caso do nosso jogo eletrônico, seja algo útil. Tem alguma coisa a mais, tem uma expectativa a mais para a gente fazer o que está fazendo. Como é que a gente lida com essa expectativa? Por que essa expectativa existe? O que é que a gente faz com ela? Isso tudo a gente precisa entender porque é uma fonte de pressão, é uma fonte de estresse. No caso dos jogadores, dos jogadores de esportes eletrônicos, onde é que eles querem chegar? Por quê? E principalmente, como? Tá? Quem é que está botando coisas na cabeça dele que eles precisam jogar desse jeito ou daquela forma, ou quantas horas por dia, ou ter tal resultado, ou tal resultado é ruim? É treinador? É alguém da equipe técnica? É algum outro jogador da sua equipe ou de fora, de alguma outra equipe? É em casa? É a torcida por meio das redes sociais, que hoje é um dos maiores problemas que a gente tem hoje em dia do esporte eletrônico? Então, entender tudo isso, conhecer com mais carinho, vamos dizer assim, mais cuidado tudo isso, e entender como isso acontece dentro de cada jogador, para cada jogador, dá a gente a oportunidade de trabalhar com essas coisas mais ruins para poder tentar lidar e ter estratégias para não deixar isso prejudicar tanto a pessoa. Você já comentou que você começou no LoL, né, dentro do esporte eletrônico. Também já comentou que atualmente está trabalhando com a equipe do Free Fire e da Pen Game, né? Além desses 2 jogos, já trabalhou com outros jogos também? Oficialmente eu trabalhei com LoL, Valorant e Free Fire. Teria algum caso, de repente você teria algum exemplo de algum caso, indiferente do game, né? Você atendeu. Como que você conseguiu ajudar essa pessoa? Você teria um exemplo, um caso assim que você costuma usar como um exemplo? Tem sim. Tem que foi, inclusive,